Fala galera, essa é a Tal de TI e eu sou a Rafa Vidotti e eu quero falar pra vocês fazer um vídeo um pouquinho diferente dessa vez. Quem tem me acompanhado na rede vizinha lá tem visto alguns laboratórios, alguns treinamentos, alguns cursos que eu estou fazendo. E eu vim aqui para poder contar pra vocês o que é, como que funciona, que é o Cloud Quest da AWS. É um dos cursos que você aprende jogando, né, o Game Learning da AWS dentro da plataforma do Skill Builder. Você tem alguns. Tem o Cloud Clash, tem o Cloud Quest, tem o Card Clash, que eu tenho um artigo falando sobre ele. E se quiser, comenta aqui, que eu faço também. Tem Escape Room, tem diversos. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco mais com detalhe o Cloud Quest. Então, antes de mais nada, curte, compartilha, deixa para comentar no final, me fala o que vocês acharam, que tenho muito interesse em trazer esse tipo de vídeo para vocês. E se vocês quiserem, eu também quero. Fechou? Bora lá? Então, aqui vocês estão vendo a parte do Cloud Practitioner. Eu já tenho Cloud Practitioner, eu tirei esse ano a AI Practitioner e a Solution Architect. Embora tá aqui, Cloud Practitioner não necessariamente é só esse curso que você vai ver dentro da parte do Cloud Quest. Mas aí vale de uma curiosidade muito boa, que eles lançaram no final do ano passado. Se você tiver com a Cloud Practitioner vencida, você, em até 6 meses da data do vencimento, você consegue renovar a sua certificação de forma gratuita jogando esse jogo e ganhando ali a sua badge. Então vamos lá, tá inicializando o jogo aqui. Eu entrei lá da forma que eu tinha me cadastrado, porque eu tinha me cadastrado pelo Cloud Practitioner. Mas, como eu disse, isso não interfere. Aqui dentro tem o papel, qual que é a role que eu tô assumindo e qual que é o treinamento, o nível do treinamento que eu vou fazer aqui. Então, aqui dentro de iniciar o jogo, para ter um torneio, tem um código específico. Então, para estar no torneio que eu estou, na competição que eu estou, tem um código específico para isso, tá? Então, não vai ser o caso de vocês, quando vocês forem jogar. Então, beleza. Aqui é bem um RPG mesmo. Acho que quem aí é gamer já deve ter. Coração já deve ter palpitado. Não é o meu caso, mas confesso que é bem, bem legal. Eu gosto de jogar, mas não é assim, aquela coisa. E aí o que acontece? Aqui tá a minha personagem, né? Olha só, bem uma cara de CEO bem-sucedida. Aqui à esquerda a gente tem a minha vizinhança, que é o que eu construí com o nível que eu tenho. Então, antes de mais nada, como eu me candidatei primeiro pela Cloud Practitioner, toda vez que eu começo o jogo, ele me manda aqui para essa role do Cloud Practitioner. A gente tem a parte de recertificação, de Data Analytics, de AI Generative Practitioner, Network, Serverless, Security, Machine Learning, Solution Architect e Arquiteto de IA Generativa, que é o perfil que eu estou jogando, que é o desafio que eu estou fazendo. Então, beleza, já ajustei aqui, então agora está com o progresso certo, estou com 63% de evolução. E o que a gente tem aqui de informação? Vocês estão vendo alguns drones passando aqui? É um dos desafios também. Então, aqui a gente tem. É importante entender alguns cenários. Tem a pontuação que me coloca ali num ranking. Então, aqui eu tenho um torneio, porque é o torneio que eu estou competindo na empresa. Além disso, e aí para ter esse torneio, você acumula pontos, e esses pontos são acumuláveis através dos desafios. Vocês estão vendo essas patinhas aqui? Essas patinhas são para poder você caçar bichos, caçar pets. Esse aqui são alguns dos pets que eu tenho, e os níveis dos pets, e para poder você, além de achar o pet, para você capturar ele, você precisa responder algum questionário, né? Então é todo baseado no learning mesmo. E tem então os drones, você vem aqui com a captura do drone. Existem duas diferenças, os drones azuis e os drones laranjas. Os drones laranjas, eles te dão o desafio completo, que é organizar uma arquitetura. E os drones azuis, eles te dão as cartinhas para você completar essa arquitetura. Então, peraí, vou mostrar para vocês. Aqui capturando um drone, ó, se eu errar, não me julguem, tá bom? Eu estou aqui para aprender. Do Amazon Kendra, e aí as perguntas são baseadas no nível de evolução que eu já tive naquele, digamos que módulo, que é aquela função. Beleza. Então, ó, peguei aqui uma cartinha do Amazon Bedrock porque eu acertei aquela pergunta referente ao Kendra, porque eu fiz um laboratório referente ao Kendra também. Então, como eu fiz um laboratório, os próximos drones eles vão ficando mais difíceis. É o momento de você treinar aquela habilidade que você conquistou no laboratório. Então, beleza. Peguei ali uma cartinha.
aqui dentro dessa parte de desafio é onde tem a arquitetura. Lembra que eu falei com vocês que tem o Card Clash também? Ele é bem nesse cenário, inclusive, de você montar arquitetura baseado em cartas. Então aqui você tem quais cartas você precisa, e aí tem alguma arquitetura que vai ser utilizável essa carta. Então vou mostrar aqui para vocês como que seria essa parte do desafio, tá? Então aqui, você precisa preencher os componentes com essas cartas, e aí você aproxima, você sabe quais são a dica, né? O que que precisa, o que que essa carta precisa. O serviço de entrega contínua que você pode usar para modelar, visualizar e automatizar as etapas necessárias para lançar no software. Tem aqui o serviço de armazenamento de objetos de dados dentro de buckets, S3, claro. Um serviço que compila o código-fonte, executa teste de unidade e produz artefatos que são prontos para implantação. E um serviço de orquestração sem servidor que ajuda você a integrar funções da AWS Lambda e outros serviços da AWS para criar aplicativos essenciais para o negócio. E aqui tem Amazon S3, Step Function, Code Build, e aí... Então, beleza. E aí, o drone amarelo é o que te dá mais arquiteturas. O azul te dá cartinhas, o amarelo te dá arquitetura. Boa? Fechou. E aí, para poder você de fato ganhar a badge lá, não é uma certificação, mas existe a badge do Cloud Quest, que é o meu objetivo principal, não é mesmo? Então, assim, são 27 laboratórios, eu tô no 17, e aí aqui é onde você vê quais são o que que você vai trabalhar naquele laboratório. Então, esse aqui, ó, é do Personalize. Vamos rotear aí, eu vou mostrar para vocês como que é o desafio, como que é o laboratório, quais são as etapas do laboratório. Claro que eu não vou fazer ele todo aqui com vocês. Eu vou dar uma pausa e depois volto com o laboratório já completo, já finalizado, já na etapa de teste, para contar para vocês qual foi a minha experiência nesse cenário. Mas a gente pode ver ali um comecinho só porque, de fato, alguns laboratórios demoram bastante. Já teve alguns que eu fui finalizar assim, faltando 1 minuto para poder acabar, porque tem a etapa de do it yourself e ela não é fácil. Então, a gente começa a ver ali algumas telas, depois eu pauso e volto com as execuções e mostro lá quais configurações que eu fiz, onde que eu fui, para vocês saberem como que funciona, beleza? Então aqui, cada ilha é de algum conhecimento, aqui a gente está passando pela ilha sem servidor, então se tivesse algum desafio serverless, teria feito nessa ilha aqui. Agora estamos chegando na ilha de IA generativa, lá entrando na ilha de IA generativa é onde tem a maioria dos desafios que eu estou fazendo, né? Então vou encontrar ali quem que está precisando da minha ajuda para poder a gente trabalhar isso aqui, tá bom? Cheguei no meu desafio. Vamos ver. Ah, é bem legal. Eu acho a interface muito massa mesmo. Então, aqui a gente tem dois modelos. Você pode fazer com ele guiado, indo clicando, ou você pode fazer interagindo, modelo diálogo aberto. Mas assim, eu não tenho 10 horas para poder fazer isso, sabe? Mal tô tendo umas 3 horas para fazer cada laboratório. Então, aqui, ele te fala qual vai ser a minha recompensa, beleza? E o que que vai, qual que é a historinha por trás do desafio dessa arquitetura. Como eu já tinha iniciado antes, aí eu pulei a historinha, mas basicamente aqui você tem a parte de aprender, a parte de praticar e a parte do do it yourself. Na parte de aprender, você não necessariamente, quando você começar o Cloud Quest, você não precisa. Ah, o que é pré-requisitos? Vamos lá. Pré-requisitos para o Cloud Quest. Se você vai fazer o Cloud Quest da Cloud Practitioner, você não precisa de ter assistido nenhum treinamento, nenhum curso, porque na hora aqui de fazer o aprenda, ele já vai te dar o contexto. Então, use o Amazon Personalize para gerar e-mail de marketing, etc. E aqui ele vai te dar a chance de aprender. Então, visão geral do S3, não vou passar o S3, mas enfim, Amazon Personalize. Tem um videozinho aqui de treinamento para poder te explicar. Então ele tá te dando ali, falando que é um serviço de machine learning, que você consegue pegar recomendações para os seus clientes, baseado em dados. Então, assim, ele te dá aqui um contexto e juro, esse videozinho aqui com esse workflow aqui do processo, esse desenho do que acontece, é muito bom. Eu achei ele muito bom. De verdade, é mais tipo assim, a voz, o vídeo é um pouco robotizado, assim, então não é uma pessoa, não vai ter todo um contexto desse vídeo, mas ele vai exatamente no que você precisa saber para entender o que que é uma emoção personalized, entendeu? Então aqui você tem as etapas explicando o que que é cada um, explicando o que que é o Bedrock,
E aí você vai para o iniciar, que é onde vai ser carregado o seu laboratório, onde vai ser carregado a console para você. Você não precisa de usar ambiente seu, você não precisa de investir nisso, não precisa ter nenhum tipo de receio quanto a isso, porque ele vai preparar. Então, vou dar uma pausa aqui rápida para terminar de carregar o conteúdo. Então, ó, agora carregou o laboratório, passou lá os minutinhos que estavam na contagem, e esse é o tempo que eu tenho para fazer o laboratório. Vocês podem achar muito, mas tem hora que, sério, tem que ser esse tempo aqui. Então, na parte de praticar, ele passa bem no detalhe, passo a passo, então ele vai te falar o que tem que fazer. E já, atenção, no final você tem que fazer um desafio baseado no que você aprendeu e no que você praticou. E na hora que chega esse desafio aqui, depois que você está acostumado ali falando passo a passo, ele fala assim: agora mude isso aqui e faça novamente. Ele não te dá. Ele fala aqui, ó, as células de código, aí tem lá, quando tem assim, ó, certifique-se, que é porque você provavelmente não vai ter prestado atenção. E aí ele tá te lembrando de fazer isso aqui, sejam atualizados para incluir os novos nomes de variáveis nas células do Dito Yourself. Então, vamos lá? Aqui é a hora de abrir a console. Carregou o tempo. Quando tá para abrir, é que já pode abrir a console. E aí, esse é aquele momento, né, gente? Porque a gente sempre, pelo menos eu não sei vocês, mas eu sempre tenho receio de fazer coisa no meu ambiente, custar e etc. Então, esse aqui é o momento, é o negócio de testar, de virar, de explodir esse laboratório dentro do que é previsto, pra gente aprender, não é mesmo? Então, tem aqui, ó, ele fala, para poder ir lá no SageMaker AI, que isso aqui é tudo que eu já utilizei nos últimos laboratórios. Então, usa muito SageMaker AI, muito Bedrock, CloudFormation, Lambda, EC2, usa de tudo nesses laboratórios de arquitetura de GenAI. Falando aqui da parte dos notebooks, que já tem uma ideia pronta, né, para você testar, para você rodar, então você vai ter algum espaço, que é o Jupyter Lab, se eu não me engano. Eu gosto de colocar duas telas, porque aí normalmente eu vou seguindo os passos e fazendo no console. Só que se eu colocar em duas telas, vocês não vão ver onde que eu estou consultando, não é mesmo? Aí não vai ficar legal para vocês visualizarem. E aí, o que que é legal? Deixa eu mostrar aqui para poder não gastar muito tempo de vocês. Aqui, ele já tem uma IDE que ele vai te dar os comandos que você tem que rodar, ele dá ali o detalhe. Então, aí, uma dica extra. Se quiser, baixa os notebooks para sua máquina, para você ver, rever, se você tem alguma IA que consegue trabalhar código. É legal, então eu já fiz isso, baixei o notebook que ele vai fazer o passo a passo, usei lá o GitHub Copilot para poder revisar o código, pedi para poder me explicar. Aqui ele explica, tá? Então aqui, na hora que você clicar dentro do notebook, você clica em Run, ele já está fazendo isso aqui, já está dando esses comandos são na linguagem Python 3. A linguagem Python, e aí ele tem bem os detalhes sobre isso. Esperar concluir, etc. Então ele vai te dando, você vai só rodando e isso tudo vai acontecendo dentro dessa ideia que você abriu. E aí aqui, olha, já avisa, pode usar comando do it yourself. Então, ele já fala, revise tal coisa, juro. Quando ele coloca assim, ó, revisar, revise. Olhe para aquilo com atenção para você depois, quando precisar consultar, se lembrar que você viu isso lá no 8, mas assim, né? E voltar é muito tranquilo de acompanhar. Então, aqui você vai fazendo, rodando ele, alguns demoram, aí tem que acompanhar. Aqui, ó, pode levar até 60 minutos. Então, essas são as etapas, tá? Aparentemente, esse aqui tá bem tranquilo, porque esse aqui tá sendo dentro do notebook mesmo, ele não tá usando nenhum outro recurso, né? A gente viu que a arquitetura era bem simples. Então, na verdade, vai ser só treinar aqui mesmo, e depois fazer o do it yourself. Então, eu vou pausar agora, vamos combinar. Vou fazer aqui o laboratório e mostro para vocês no final, coletando ali, aumentando os pontos e evoluindo o nível do meu avatar dentro do game. Então, galera, fechei agora, são 5 horas da tarde. Eu preciso correr agora para testar lá. Faltam 36 minutos para o lado fechar. E aí, então, beleza, vamos lá. Qual que é o. Isso aqui, eu já anotei aqui no bloquinho. O que que eu fiz, tá?
Aqui para cima foi toda a parte de execução prática, né, acompanhando ali os resultados, que a gente fez dois tipos de, a gente colocou dois tipos de dados. Então, teve esse primeiro e tem um segundo, tá vendo? Ó, aqui esse interactions foi o do prática e esse rated G foi o do it yourself. Então, vocês podem ver aqui até pelo horário, qual horário que eu subi esse segundo conteúdo. E aí, a forma de fazer isso, no final da parte prática, tinha aqui a parte do it yourself, que ele pedia para poder colar uma parte do código, depois ajustar as variáveis para esse novo cenário e tem que ser exatamente como eles pedem aqui, ó. Exatamente como pedem aqui. Então, eu vou. Até anotei que eu coloquei igual, mas não adianta só escrever, tá, gente? Eu vou colocar aqui, porque ele vai. Os robôs deles, né? Vão validar lá dentro do meu bucket, igual eu mostrei para vocês, se esse conjunto de dados foi adicionado lá. E agora é validar. E se tiver errado, ainda tenho ali meus 30 minutinhos para corrigir qualquer tipo de erro. Consegui. Então, ufa, minha mão tá até suando, porque a parte de código não é comigo. Então, tem que validar todas as variáveis. E aí, assim, até para a parte de rodar ali alguns comandos demoraram bastante, então eram 2 horas e alguma coisa, né? Então eu demorei 2 horas para poder fazer o laboratório. E aí agora não quero fazer um feedback, já fiz bastante feedback no contexto geral. Agora eu vou coletar o as minhas moedinhas, né? Minha entrega aqui, ó. Os e-mails que a Amazon pode criar são exatamente o que estávamos procurando. Eu tinha Vou colocar um castelo de princesa. Adoro colocar minha assinatura feminina nos cenários. E aí, beleza. Então, agora aqui, eu vou ler mais um pouquinho nos objetivos, subir de nível. E assim é. Entenderam? Espero que tenham gostado. Essas gemas aqui é usado para poder personalizar os cenários. Então, dentro daquele cenário aqui que eu acabei de construir, eu posso personalizar mais coisas, né? Mudar ali o cenário, evoluir, etc. E aí eu vou ganhando pontos de construção. E aqui é onde eu estou no ranking. Momentaneamente no primeiro lugar, mas nunca se sabe, não é mesmo? O pessoal tá aí, aproveita alguns brechas do final de semana também para correr atrás dos pontinhos deles. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui agora que chegamos ao final. Espero que tenham ficado até aqui. Compartilha. Fala o que vocês acharam. Quero saber se vocês vão jogar também. Qual o desafio ali que vocês estão. Qual função que vocês estão interessados em testar, em aprender, em explorar. E contem aqui se vocês querem mais vídeos como esse, de outros cenários, de outros desafios e jogando ali o Card Clash, que pra mim é muito, muito legal. É muito divertido também, dá pra jogar no tablet, no celular e afins. Então é isso. Beijo!